Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2, capítulo 4. Parentesco, filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma, ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? A vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posições e fortunas. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos com tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhes ser agradável, mas até útil. Semelhanças físicas e morais. 17. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não, uma vez que têm alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provém
as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande, como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um, aos vossos olhos. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre esses últimos? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. 214. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Lendas, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente não levais em conta as figuras poéticas. 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo
sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, e se arrependeu. 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto, e é com fundamento que se designa os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam, muitas vezes, os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto, mesmo ao conjunto de maneiras, um cunho especial. É assim que, sob um envoltório mais humilde, pode-se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que, sob o vestuário de um grande senhor, vêem-se às vezes as expressões da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, senão como um reflexo do que foi o espírito?